Eu vou fazer o ninho agora para vocês verem. Precisa partir o ovo para verem ou não? Posso partir? Ó. Eu espio aqui para ver se não está estragado. Para não estragar tudo. Passa na peneira. Para tirar isso aqui, ó. O reconhecimento do doce de Pelotas como uma tradição material, ele resulta tanto de uma reivindicação dos próprios atores sociais envolvidos com a produção do doce, as doceiras, né, seja doceiras que produzem em escala familiar ou escala industrial, né, e também um reconhecimento daqueles que se envolvem com o patrimônio cultural, né, que reconhecem essa singularidade da produção doceira local. Nosso primeiro passo foi, então, fazer um estudo técnico, coordenado pela Flávia Rietti, usando uma metodologia do IFAM, que se chama Inventário Nacional de Referências Culturais, para entender o que são essas práticas que a gente pode chamar de práticas de tradição doceira. Nós delimitamos o sítio dentro da região de Pelotas, nós identificamos por quem eram os protagonistas, quem eram os interlocutores da investigação. E o que o estudo mostrou é que as tradições doceiras, porque não é uma só, são várias, vão muito além, né, do que se pode depreender por um elenco restrito de poucos doces. Na verdade, é uma região com várias tradições acontecendo, né, que surgem praticamente juntas. Né? Existe uma consagração na cidade através de vários mecanismos de uma determinada tradição, que é a tradição dos doces finos, mas nós vimos que existe uma outra tradição que surge junto, que é a tradição dos doces coloniais, né? Que, do ponto de vista cultural, elas são igualmente importantes, não há uma hierarquia. Se o nosso trabalho foi de fazer o inventário da tradição do doce, é porque nós entendemos que, bem, ela pode, então, em algum momento, desaparecer. A maioria dos livros que contam a história de Pelotas falam do José Pinto Martins, que é um português, que vem do Ceará, que já tinha experiência na produção de carne seca. Ele vem para cá, instala a primeira charqueada e, a partir daí, então, cresce o número de estabelecimentos. As charqueadas, as maiores ou menos, elas funcionavam no período de novembro a abril, maio, por causa do sol forte e gado gordo. Mas essa propriedade tem registro de terem trabalhado 200 escravos. Então, para manter essa mão de obra ocupada, elas funcionavam como olaria. O trabalho nas olarias desde a antiguidade sempre foi um trabalho de escravo, porque é um trabalho muito pesado, né? E a cidade foi construída assim. A pesquisa histórica documental foi mais no sentido de demonstrar a origem histórica da tradição doceira. Infelizmente, nosso colega faleceu, que foi responsável por esse trabalho, o professor Mário Osório Magalhães. Na região de Pelotas chegaram a se estabelecer 40 charqueadas ao longo do século XIX. O charque era o alimento de todo escravo brasileiro e das populações pobres do Brasil e dos escravos de todo o mundo, ou seja, de todos os países que adotassem o escravismo no século XIX. Pode-se supor, então, que essa riqueza fosse grande justamente porque se exportava charque para várias partes do mundo. Se explica, por exemplo, o intercâmbio que houve entre o charque e o açúcar, fazendo com que surgisse a tradição dos doces pelotenses,
considerando-se ainda que os charqueadores eram portugueses. Essa riqueza dos charqueadores fez com que os filhos dos charqueadores fossem estudar na Europa, principalmente na França e em Portugal. E de lá vem muitos costumes, sendo talvez o principal hoje para a nossa região, o doce. E o professor Mário Osório já dizia nos textos dele que, bom, era uma elite que se cercava de amabilidades, de doçuras, também para amenizar um pouco o cheiro da carniça, o suplício dos bois e dos homens negros. Se tem uma coisa que os gaúchos trabalharam muito bem nessa região sul foi o sal e o açúcar, né? Até eu acho que era um contraponto, tanta charqueada, tanto sal, que tinha que trazer o doce de algum outro lado para contrapor isso, para balancear. Esta relação entre o sal e o açúcar, ela não é de antagonismo, pelo contrário. Essas coisas estão absolutamente cruzadas. Olha a nossa história, do tempo das charqueadas e tudo, né? Os saraus, as maravilhas. Sou muito orgulhosa da minha cidade. No que se refere à tradição afrodescendente, ela está forte na questão de serem as executoras nas grandes cozinhas. E há um processo de atribuição de novos significados à produção do doce, à tradição doceira, quando os doces são apropriados pelas pessoas que são praticantes de religião de matriz africana e atribuídos a eles no sentido de oferenda a orixá. Esses amarelos aqui se convencionou que são de Oxum. Por quê? Porque são amarelos, né? O doce de batata doce para Oiá, o de abóbora para Oxum. Tudo que tu fores oferecer com doce é para te adoçar. É um período de 25 anos de perdas na indústria do charque até chegarmos ao arame na estância e especialmente chegarmos ao frigorífico. Há uma relação direta entre a crise do sistema saladeril e o ingresso dessas filhas de charqueadores, dessas esposas de charqueadores, nesse sistema de comércio, não deixa de ser comercial, porém ele é sempre domiciliar. A minha mãe era filha de charqueador, era rico. Ela era daquelas que estudava canto, estudou piano, era moça dondoca. Aí a vida mudou e aí ela quis trabalhar para ajudar nos pais e tudo. E foi fazendo doce. Então, o que a gente poderia pensar a cidade a partir da discussão de gênero, das desigualdades sociais, das etnias, da religiosidade, da relação entre campo e cidade, porque essas duas tradições, a dos doces finos e a dos doces coloniais, estavam absolutamente cruzadas, né? Figo, a goiaba, a banana e marmelada a mãe fazia. Graças à mãe que eu sei fazer todos esses doces, graças à mãe. Eu nasci de família doceira. Isso já vem hereditário isso. Meus avós, tanto materno como paterno, trabalhavam nisso aí. Meu pai e a minha mãe continuaram trabalhando. E eu, o único que estou trabalhando com doce dessa geração, somos nós. É a quarta geração. Já na quinta, porque o filho já está em quinta geração, né? Não saiu direito, peraí. Mas vocês vão comer igual, porque o gosto é igual. Eu não botei a peneira. É como que nem faz fios de ovos, é a mesma coisa. Eles ficam mais direitinhos, não é me vangloriando, não. Ó, esse aqui já vai sair melhor, ó. Essa é minha mãe.
Ela é que trabalhava há bem mais tempo com os doces, né? Com bem casado. Depois a gente passou as filhas a fazerem o doce. Eu sei lá, eu nem sei como é que eu aqui vim parar. Foi um sonho para mim. Quando cheguei aqui, o meu marido já tinha uma padaria. E eu fui para lá trabalhar. E depois, quando a gente deixou da padaria, eu comecei a fazer doce sozinha. Mas ao meu jeito, não era o mesmo jeito da padaria. Depois é que eu convidei as filhas para trabalharem, porque eu já não conseguia fazer tudo isso. E elas depois começaram a fazer outros doces. O que está sendo proposto para registro, na verdade, é a região de Pelotas e Antiga Pelotas como um lugar. Como a própria pesquisa mostrou que existe uma configuração geográfica, assim, você pode pensar essa produção, essas tradições a partir de uma certa geografia do doce, o IPHAN achou por bem recolocar, repensar esse registro na categoria lugar. Hoje tu tens que ter uma adaptação principalmente às normas sanitárias, né? Antigamente se secava um doce ao sol, não se pode mais. Antigamente fabricava doce em tacho de cobre, não se fabrica mais. São normas que tem que obedecer para a fabricação, né? Existe uma contradição, né, muito latente aí, que ao mesmo tempo que o Estado fornece subsídios para inventariar um bem, enquanto patrimônio material, por outro lado, ele está engessando esse bem, esterilizando essas formas tradicionais, né? Os sujeitos que não podiam se enquadrar naquilo que a vigilância sanitária estava exigindo, acabavam entrando num processo de invisibilidade, né? Eu acho que justamente o filme é para tentar buscar ações de salvaguarda reais, eficazes, para não ter a ruína desses bens. O que vai ser reconhecido? Não são os doces, né? É o saber fazer, são as tradições doceiras. O que nós achamos que é interessante é chamar a vigilância sanitária para um grande debate, pensando na possibilidade de se criarem regras para a produção artesanal. Obviamente o sentido não é de abolir regras, porque são alimentos, né? E eles são pequenos produtores, famílias em pequenas unidades produtoras, pequenos proprietários de terra. Então, esse, por exemplo, é um ponto importante de um plano de salvaguarda. E dentro desta mistura toda, desta relação que, se no passado remetia a charqueadores, escravos, trazia um compartilhamento com migrantes pomeranos, alemães, franceses, italianos, negros, e toda essa entrecruzamento de redes é fundamental para a gente pensar, então, essa cultura doceira da cidade e esse patrimônio cultural da cidade. Eu acho que ele justamente, e é um patrimônio de Pelotas. Agora eu deixo esfriar e dou para vocês provarem. O gosto vai ficar o mesmo, mas a cara é completamente diferente. Agora cada um crava o seu garfo e come.